Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal, tudo bem? Cristine Guadelupe. Olá pessoal, tudo bem? Zoe Peçanha. E aí, galerinha? Que são os meus colegas aqui da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Ulisses Almeida, engenheiro de software na Duffel, em Londres, Inglaterra, e autor do livro Learn Functional Programming with Elixir, New Foundations for a New World. A gente vai falar depois sobre esse livro. Tudo bem, Ulisses? Tudo! Olá, pessoal! Olá, ouvintes! Você pode se apresentar, Ulisses, rapidamente, explicar quem é você, o que é que você faz? Eu sou o Ulisses, trabalho com programação, né? Já faz bastante tempo. Então, comecei, eu acho que faz uns 12, 13 anos que eu trabalho com programação. Comecei com PHP, com Java, depois fui para Java, depois fui para .NET, trabalhei com mobile, depois fui para Ruby, desenvolvimento web, onde foi que eu entrei na plataforma Tech e conheci o Valim, a galera, e de lá aprendi Elixir e tive a oportunidade de escrever um livro sobre Elixir e aí foi seguindo, e agora eu tô só com Elixir mesmo e tá sendo bem legal trabalhar com Elixir. E eu sou brasileiro, nasci em Diadema, em São Paulo. Não sei se você conhece Diadema, o grande ABC ali, perto de São Bernardo, Santo André, e também acho que isso aí, eu gosto de jogar videogame e também jogo de tabuleiro, eu pinto umas miniaturas aí, se você me seguir no Twitch, você vai ver as bonequinhas que eu pinto, e é isso, acho que essa é a minha apresentação. Esse sou eu, Ulisses, olá. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. O que é a Duffel? O que ela faz? E o que você faz na Duffel? Bem, a Duffel é uma empresa, é uma startup, né? Basicamente fica localizada ali em Londres e o que a gente faz? A gente oferece serviços para qualquer agência no mundo que está querendo começar vender passagens aéreas ou entrar no mundo de travel, né, no mundo de viagens, de turismo. A gente dá as ferramentas e ajuda essas empresas a vender tickets através de APIs. Então, não é fácil conseguir como dizer, a autorização das companhias aéreas para usar APIs delas, então, das empresas. Então, a Duffel cuida dessa burocracia, cuida desse problemão de que é conseguir um contrato, conseguir validação, autorização. Tem vários testes que você tem que fazer para provar que para a companhia aérea que você está fazendo bonitinho, que você é um bom usuário. E aí a gente cuida dessa burocracia, a gente faz a integração com a API e a gente providencia uma API unificada, normalizada, para os clientes acessarem. Então, os clientes eles não precisam se preocupar se a companhia aérea A usa um formato X ou usa um formato Y. Você não precisa se preocupar com isso, porque a gente normaliza e deixa tudo padronizado. Então você tem uma API
em JSON. É muito comum companhias aéreas usarem XML, então a gente tenta modernizar um pouco essas APIs que são, como você pode dizer, meio não tão não tão modernas, né, como hoje em dia, como GraphQL, JSON, essas coisas não são tão modernas, assim, não tão... É até entendido, né, porque companhias aéreas, o negócio deles não é vender API, mas vender viagem, vender experiência, fazer a viagem de avião. Então eles optaram a maioria delas optaram pela opção mais robusta, né, que é robusta, mais acessível, que é XML, querendo ou não. XML está aí desde 1996, é o primeiro rascunho. Então, basicamente, quase todas as linguagens, pode assumir que todas as linguagens suportam de alguma forma XML ou através nativamente da linguagem, ou através de bibliotecas, basicamente. Então, por isso que as companhias aéreas acabaram, acho que, optando por esse. Então, não importa se está mexendo lá com linguagens muito antigas ou novas, XML você consegue fazer o parsing ali, você consegue mexer. Como é que a Duffel usa Elixir, né, para integrar com essas APIs, né, e ter esse serviço unificado aí para o cliente? Beleza, posso responder isso. Basicamente, a gente usa Elixir em toda a plataforma web. Claro que tem outras linguagens, em coisas tipo pro front-end, a gente usa JavaScript, Node, essas coisas, mas a plataforma mesmo, onde vive a API e vários outros subsistemas, usa Elixir. E o jeito que a gente usa Elixir não é muito. Não tem nada muito especial, não. A gente usa o framework, o Phoenix mesmo, para API web. A gente usa a Umbrella para dividir de alguma forma, criar um certo encapsulamento de algumas apps internas. Então a gente usa o Umbrella do Elixir para fazer isso. E também a gente. O jeito que a gente arquiteturou, principalmente a parte que conversa com os. A gente usou aquela ideia de contextos, né? Ou aquela ideia de você ter um entry point, né? Um módulo que é um entry point e dentro daquela pastinha você tem esse módulo de entry point e o resto dentro daquela pastinha tem pastinhas especificando cada companhia aérea. Então, cada pastinha tem um contexto de cada companhia aérea e basicamente acho que é assim que a gente arquitetura então é meio que um monolitão, né, com várias pastinhas que divide cada área de negócio, cada parte do sistema. E é como foi basicamente, acho, criado, pensado inicialmente, e está até hoje nesse formato. Assim, então, acho que pelo jeito foi uma boa ideia, porque está até hoje aí, e a gente planeja manter assim por mais um tempo. E o que mais? Acho que eu já escrevi um blog post sobre. Acho que está em inglês, mas fala sobre como organizar software, agregador de serviços. Como organizar, acho que tipo o pattern de agregador de serviços. Então basicamente explica como a gente fez. E foi dá mais detalhes, mais exemplos com código e tal. Então, esse blog post, desculpa, ele tá no Ulisses.dev. No seu blog. No meu blog pessoal, isso. Ou, quer dizer, no seu blog pessoal. Isso. Eu vi, por exemplo, na sua época de plataforma tech, você escrevia no blog da plataforma tech, né? Uhum. Eu vi que tem na página do próprio Elixir, né, da linguagem, o José Valim escreveu um blog post sobre, na série Elixir em produção, tem lá, Integrating Travel with Elixir at Duffel. Então eu vou deixar esses 2 links, né, tanto da página do Elixir quanto do seu blog na descrição do episódio. Isso aí, é esse link mesmo, Hermínio. Esse aí mesmo. Por curiosidade, esse pattern de agregador de serviços também aconteceu quando eu trabalhava na CoinGame, que eu acho que vai surgir aí, um tópico, que também a gente trabalhava com gateway de pagamentos e a gente usou algo bem parecido também para organizar os serviços lá e o código.
Vocês, uma dúvida aqui. Falaste que usa algo bem básico, assim, tipo Phoenix e JavaScript para o serviço de vocês. Vocês pensam em algum momento utilizar Live View para algumas ferramentas, nesses que sejam internas sei lá, tipo, a gente vê muito essa parte administrativa, né, esses dashboards para os times internos, né? Vocês pensam em utilizar algo do tipo? A gente, na verdade, já está usando já, na verdade. A gente já está usando Live View nas ferramentas administrativa ainda. E tá funcionando legal. Só que, não sei, tem alguma coisa que não configurou direito lá que tá dando algum. Tipo, tá matando a conexão do WebSocket, porque eu acho que na onde a gente tá hospedando, acho que a gente tá hospedando em um lugar lá que ele mata a conexão automaticamente se tem uma conexão muito tempo viva. E isso meio que mata a funcionalidade da Live View, né? Que é basicamente ter uma conexão viva ali para sempre. Então se a pessoa esquece a página lá muito tempo aberta, quando ela volta pra abinha, tá tipo, erro, a conexão morreu ali. Então a gente precisa configurar alguma coisa ali que não tá muito bem, certo? Então, mas em geral tá funcionando legal. Só que a gente não tem um time cuidando disso, então meio que a gente optou por Live View e Server-Side Renderer só porque é mais fácil para os dev back-end fazer pagininha e fazer form. Então, mas a aplicação front-end mesmo para os clientes, aí tem um time de front-end mesmo que cuida, aí usa React, usa todas essas coisas aí de front-end bacana que o pessoal adora e aí é bem mais complexa a aplicação de front-end. Bem mais com teste tudo e um monte de coisa lá. Tem alguns projetos no seu GitHub que estão em destaque, né? Tipo os validadores de CPF CNPJ e o Example. Qual o seu envolvimento com o mundo open source hoje em dia? Hoje em dia, ótima pergunta, hoje em dia tá bem baixo, porque eu fico pintando as coisas lá, fico jogando videogame pintando as coisas, eu não tô... Depois do Covid começou, nossa, aí eu não tinha mais cabeça pra ficar codando mais do que você só fica em casa, né? Você só fica em casa, olhando pro computador, codando o dia inteiro. Aí depois você vai parar e codar, e pelo menos quando você ia pro escritório, você saía, via as pessoas e tal, até tinha vontade de... Mas aí depois do Covid, aí, esse isolamento tudo, aí eu fui procurar outras atividades, aí comecei a pintar bonequinha, aí aí acabou me distanciando um pouco do open source, mas a parte engraçada é que essas bibliotecas eu fui fazer para aprender a fazer biblioteca. Eu não tinha nenhum objetivo, nenhum tipo de ser uma referência ou de ser uma biblioteca referência do assunto. Eu só queria aprender como é que faz. E aí eu falei, vou fazer esse CPF. Já tinha uma biblioteca de CPF, Elixir, acho que feito. Esqueci o nome da pessoa, mas tá lá no GitHub. Eu acho que se não a mais ou a segunda a mais agora, não sei, não acompanho muito. Aí a gente ia usar ela no projeto, só que eu não tinha gostado muito da interface na época. Eu não sei se mudou, mas você tinha que passar uma struct para poder validar um CPF, ao invés de só passar um número ou só uma string. Eu não tinha gostado muito da interface. Aí eu pensei, poderia mudar lá, só que ia toda contra a filosofia da biblioteca para mudar, né? Então eu falei, acho que é mais fácil fazer uma nova aqui, aí eu aprendo como é que faz biblioteca e fica legal. Aí eu falei, putz, se eu vou fazer uma biblioteca de CPF, eu vou fazer um negócio muito doido aqui. Vai integrar com o Ecto. Tipo, nandifiquei, exato. vai integrar com o Ecto, vai integrar com não sei o quê. E eu queria também brincar com o CircleCI, eu queria entender como é que configura, como faz cache dos artefatos do Elixir, porque não... Então eu queria brincar com o negócio. Eu fui brincando. Aí as pessoas começaram a baixar, começaram a fazer download do negócio. Ixi, ferrou agora. Só que o bom é que CPF não é um negócio que fica evoluindo, né? Tipo, o CPF tá lá. Acho que provavelmente não vai mudar. Espero. Acho que não vai ter uma versão CPF 2.0 no Brasil. Então, tão bom é que depois que atingi a versão 1.1, 1.0 lá aqui, com todas as features que eu queria, aí eu acho que eu fiquei satisfeito e acho que o pessoal também, então
quase nunca tem issue. Acho que nunca teve uma issue, então às vezes é só sugestão de uma outra coisinha e meu Mac acabou de bloquear a tela, voltou. E foi. Aí o CNPJ, eu queria seguir a mesma filosofia do CPF, só que eu queria fazer com live stream. Queria mostrar tudo que eu aprendi, só que fazendo live para ver se quem quisesse aprender também, como fazer biblioteca, como configurar CI, essas coisas. Só que aí a pandemia veio, aí eu perdi muito a minha motivação de fazer live stream e foi ficar mexendo com código. Aí a outra biblioteca que você comentou, Zoe, foi a Example. Example. Eu Essa ia daí, perguntar dela. essa daí foi. Tem essa vibe de factories, né? O Ex Machina lá, né? Que eu acho que é a mais usada, feita pela. Pelo Totbot. Essa mesmo. Obrigado. E eu não gosto do Ex Machina. Eu não gosto. Porque quando você começa a ter muito arquivos, né? Você começa a ter. Não, muito factories, você começa a ter muita coisa. Ele acaba. Do jeito default dele, né? O jeito padrão, você tem que colocar tudo num arquivo só. E se você quiser separar em múltiplos arquivos, você precisa criar macros para você quiser incluir no. E eu odiei essa interface. Eu não quero ter que criar macro só para criar uma factory. Não, eu não quero isso. E aí eu acabei criando essa biblioteca, nadifiquei de novo para ficar com a sintaxe mais parecida com a própria Factory. Qual que é o nome da biblioteca agora? Da Factory Bot? Eu acho que é o nome da Ruby. Da própria. Acho que é essa mesmo. Acho que é Factory Bot, né? Eu acho que é em Ruby. Então eu escrevi uma que é um pouco mais parecida com a sintaxe do. E você pode fazer arquivos separados, que não tem problema, você não precisa incluir macros para fazer isso. Então eu gostei bastante da interface. Eu não lembro que estágio que ela parou, não sei se eu já integrei ou não com o Ecto, acho que tava faltando isso. Acho que agora é bem Ectoless, tipo, não tem Ecto ainda, eu acho. Mas todo o ponto disso é porque eu também acho que a gente não devia usar factories. Eu acho que eu concordo um pouco com o Sasha Jurek. Ele também não gosta muito de factories, esse padrão factories para testes. Ele acha que. Como é que é? Ele escreveu um blog post sobre isso. Ele acha que a sua aplicação devia fornecer as interfaces para construir essas coisas que você quer inserir no banco ou que você quer construir. Então, o seu próprio código normal deveria ser fácil de construir essas coisas que você está criando com o Factory. Então, não teria muito motivo para. Se você fez uma aplicação com uma interface bacana, você não teria muito motivo para ter Factory. Só que é claro que não. Com tudo na vida tem trade-offs, né? Eu acho que essa situação que ele comentou, acho que não aplica para tudo. Por exemplo, quando a gente fala de integração com APIs, por exemplo, uma airline, por exemplo, quando você faz uma busca numa companhia aérea, ela retorna voos, certo? Tipo, que voos são? Você não consegue controlar esses dados, né? Você não consegue falar, eu quero inserir esse voo no banco de dados da API da companhia aérea. Você não dá, você não tem controle nenhum. Então, você precisa criar exemplos de dados daquela companhia aérea, ou exemplos daquilo. Então, aí o Factory começa a fazer sentido, porque a sua aplicação não tem interface para construir esse dado, porque não faz sentido mesmo ter interface para construir esses exemplos. Então, por isso que eu criei uma biblioteca chamada Example, que é para você construir exemplos. Eu ia comentar, eu ia fazer um blog post, que a maioria dos casos Factories realmente não precisa, mas nesses casos específicos aqui pode ser muito útil. E aí por isso que eu criei essa biblioteca Example, para ser uma alternativa ao Ex Machina. O que é diferente, por que eu gosto mais assim. Esse era o objetivo com essa biblioteca. Talvez eu retome a campanha para terminar ela, mas por enquanto tá em pausa também. Tá tudo em pausa, tudo em pausa. Tá tudo em pausa.
Pois, falando em pausa, vamos voltar um pouco. Então, vamos voltar um pouco aí no passado, né, da tua trajetória, e vamos comentar um pouco sobre como é que foi a tua trajetória na plataforma Tech. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Eu entrei na plataforma Tech em 2013. Eu trabalhava com Ruby antes. Eu trabalhava numa empresa que era trabalhava com dispositivos móveis, e a gente fazia aplicativo para todos os dispositivos móveis, e também a gente fazia o back-end. Então eu sempre ficava pulando entre dispositivos móveis e back-end, e a gente nesse back-end eu trabalhei com Python, com PHP, com Ruby, e Ruby, nossa, eu adorei Ruby. Eu falei, nossa, Ruby é da hora demais, meu Deus, eu quero trabalhar com Ruby on Rails, tudo faz sentido aqui, e eu queria muito trabalhar. Aí de repente eu conheci, né, eu via umas bibliotecas que o pessoal estava usando e elogiando bastante, que era Simple Form Device na época. Aí eu fui ver, quem construiu essas bibliotecas? Aí tá lá, plataforma Tech. Nossa, quem são os top committers do Ruby on Rails? José Valim, Rafael França, Carlos Antônio, tudo quem? Plataforma Tech. Nossa, que empresa é essa? Onde fica? Brasil. Meu Deus, em São Paulo. Nossa, não. É o meu destino, eu quero ir pra lá. Não, acho que. Não, eu quero. Meu Deus, imagina. Aí eu fiquei doido ali. Comecei a estudar pra caramba Ruby on Rails. Fiz todos os tutoriais que eu imaginava que existia na época. Que eu fiquei. Aí eu mandei o currículo. E aí foi o processo seletivo. O processo seletivo até longo. Acho que 4, 5 etapas. Tive várias entrevistas. Tive entrevista com o Valim na época. Imagina, o nervosismo. e foi. E deu tudo certo. Passei. Aí comecei a trabalhar lá. E foi muito legal a experiência. Entrei lá, acho que tinha menos de 20 pessoas quando eu entrei. E a empresa só foi crescendo com o passar dos anos. E chegou até 50, 60, 70 pessoas. Aí foi de Ruby on Rails para também consultoria ágil, que também o pessoal gostava muito e mandava muito bem, e sempre estava super antenado com práticas de desenvolvimento e quais são as boas práticas de desenvolvimento, ou prática de gerência de projetos de desenvolvimento. Então, o pessoal gostava muito e queria melhorar, estudava muito sobre isso. E foi muito bacana, assim, a gente gostava muito de desenvolvimento, todas as áreas de desenvolvimento, e a empresa foi evoluindo também, não só como desenvolvimento, como também culturalmente foi desenvolvimento, foi ficando mais, como pode ser, mais amigável, mais inclusiva, conforme a gente foi aprendendo e crescendo. E eu acho que tem muitas boas memórias de lá, acho que foi bem legal, e pude ver o Elixir crescer, e também teve várias oportunidades que me deram lá para aprender Elixir, trabalhar com projetos Elixir, trabalhar com projetos Elixir no exterior, sabendo muito pouco inglês ali só. Então foi muito legal. E também lá que surgiu a oportunidade de escrever o livro também, que me deram. Então, acho que tem muitas boas lembranças lá. Acho que foi bem legal, as pessoas foram bem legais e foi melhorando com o tempo também, mas como a empresa cresce, mudanças vêm. E às vezes precisa ser um pouquinho mais burocrático em algumas coisas, precisa ser, até por lei, tem que mudar algumas coisas. Então algumas pessoas não gostaram, ou outras foram evoluindo demais, e aí a empresa fica até pequena para a pessoa, e a pessoa tem que procurar novas oportunidades. E ainda mais com, né, o dólar, né, aumentando aí, né, e com o emprego cada vez mais fácil, conseguir emprego remoto, vai ficando muito difícil manter as pessoas mesmo. Olha o gatinho. Não era pra ter falado isso, né? O gatinho. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Acho que fiz amigos que até hoje, assim, até hoje converso com a galera, converso com o pessoal e tem contato ainda. E trouxe alguma galera pra Estônia, trouxe alguma galera pra Londres também. Então, a gente vai mantendo contato. E estamos contratando, a Delphi tá contratando. Se vocês quiserem aí mandar um currículo aí ou saber mais sobre a Delphi, pode fazer isso? Pode falar isso? Não sei se pode, né? Pode. Então, se vocês quiserem me mudar para Londres, a Delphi paga todo a mudança aí, então ela ajuda bastante, paga o visto eu pergunto a pergunta importante: tem praia?
Então, o Reino Unido não é muito famoso por suas praias. Eu acho que a pergunta ideal nem seria praia, mas assim, tem sol pelo menos? Algum sol? Então, era Não é nem sol, né? Tem luz solar. Não, assim, comparado com a Estônia, tem bem mais, é bem mais, bem mais, vamos dizer, amigável para brasileiro, assim. Mas ainda assim é uma mudança grande, mas foi uma mudança para melhor. Pensando em clima, foi melhor da Estônia para o Reino Unido. Mas não quer dizer Você que é bom. imagina a Estônia, né? Mas não quer dizer que é bom. Mas é melhor. Isso é, a gente acabou misturando as perguntas, mas depois a gente volta para essa questão da Estônia, mas eu acho que a Cristine vai fazer a pergunta agora lá. Não sei se o Hermínio quer completar alguma coisa da plataforma Tech. Não? Então, Eu lembro, eu só lembro da plataforma Tech que eu acho que quando eu conheci você estava ainda na plataforma Sim, Tech, sim. né? Primeiro Elixir Brasil, não foi? De 2018. Nossa, eu me lembro. A gente se conheceu lá, foi bem legal. A gente conversou bastante sobre a comunidade Elixir, por que eu achava a comunidade Elixir legal. Eu lembro da nossa conversa, foi bem bacana. Legal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. Quer dizer, não, agora é a pergunta sobre o livro que a Cristine vai fazer. Assim, inclusive é o meu caso, muita gente não conhece o Ulisses, mas conhece o livro do Ulisses. Então, assim, eu queria saber como que surgiu a ideia de escrever o livro, como que foi o processo, quanto tempo demorou, enfim. Então, como é que surgiu, né? Acho que lá para 2015, 2016, David Thomas escreveu o livro sobre Elixir. Então, isso foi uma grande mudança, assim, na história do Elixir. Quando David Thomas escreveu aquele livro, foi Elixir é bom, hein? Vamos usar Elixir. Um monte de pessoas começou a usar Elixir, um monte de startup começou a optar por Elixir, porque ele é um grande influenciador, né? Então, acabou ajudando muito o Elixir crescer. E a acho que as vendas devem ter sido boas, então a Prague Prog falou, a gente quer uma série de Elixir, a gente quer uma série de livros só sobre Elixir. A gente quer ser a empresa que tem a série de Elixir, sabe? Ela queria se destacar com isso. Então, ela começou a caçar várias pessoas que trabalham com Elixir, ou que queriam trabalhar com Elixir, ou que estavam começando com Elixir para escrever sobre Elixir. E foi aí que ela entrou em contato com a plataforma Tech e falou: tem ninguém aí não? Vocês criaram linguagem aí, pô? Vocês devem ter alguém aí. Só, assim, quem sabe mesmo assim, quem é o Valim só, né? mas assim, mas a gente tá treinando a galera, né? A gente tá treinando a galera. Tem aqui o Ulisses e ele tá aprendendo e tal, e eu acho que seria uma boa pessoa pra escrever. Então eles foram diretamente em mim, acho que foi o Hugo. O Hugo trabalhava em marketing naquela época. O Hugo que escreveu o livro do Cucumber e RSpec, não sei se vocês conhecem, o Hugo Bararunda, que também ele cuida da Elixir Radar. Também e ele na época ele trabalhava com marketing da plataforma Tech. Então ele chegou diretamente em mim, quer escrever um livro aí? Ixi, não. Tá, mas pode tentar, tal, né, em português, né? Não, em inglês. Ixi, nossa, ferrou. Mas o livro, foi o Hugo, o livro? Não, o Hugo, eu não sei lá, mal escrevo uma frase em inglês aqui, você quer que eu escreva um livro? Aí fala, não, a gente vai ter suporte, o pessoal vai ajudar tudo, e não, a editora vai ajudar, e eles, não, acho que você consegue, eu acho que você é bom, você vai fazer. Aí deu aquele gás de motivação ali, não, acredito em você, não sei o quê, e tenta pelo menos, tenta mandar uma proposta, e se não aceitar, não, você já tem, né? Agora, se aceitar, aí você se ferrou, que você vai ter que escrever. Aí foi. Aí eu fui lá, eles mandaram, tipo, tem no site, você pode entrar no site da Prague Prog, tem lá o guia de como escrever uma proposta de livro. Mas antes de escrever a proposta, eles pediram para escrever três ideias. Eu não lembro qual foi minhas 3 ideias de livro, mas eu escrevi 3, e uma delas que eu pesquisei um pouco, que eu vi que estava faltando,
era um livro que ensinava programação funcional para iniciantes, mas usando Elixir. Porque se a gente olhar o livro do David Thomas, ele é muito focado, Elixir é assim, funciona assim, e GenServer é assim, é assim que Mix funciona, é assim que você escreve testes, muito ferramental. E quando você olha o livro do Satya Yuri, que é muito bom, também é muito ferramental também. A parte do Elixir é muito rápido, ele só fala, Elixir assim, tal, é bom. E agora vamos aqui, GenServer na veia, vamos bem a fundo aqui, que vai ser bem profundo. Então você olha assim o livro do Satya Yuri, que é bem profundo na parte de GenServer, processo, acho que é o melhor livro assim que tem para você quer aprender sobre essa parte. Se quer aprender sobre o ferramental, as coisas, o livro do David Thomas é muito bom. Mas em programação funcional, qual que é o livro que foca, ou que o principal assunto seria programação funcional? Aí foi a ideia que eu mandei. Eu expliquei o porquê que estava faltando nos outros livros. Aí mandei outras 2 ideias que eu não lembro o que era. E eles gostaram mais dessa. Gostaram mais dessa do programação funcional como principal foco do livro e Elixir como suporte. Como a linguagem que você vai aprender programação funcional. E aí foi a ideia que deu bom, aí eles pediram mais detalhes, escrevi uma proposta de 15 páginas lá, com um capítulo exemplo. Aí eu fui lá e escrevi, acho que levei quase um mês para escrever essa proposta. Aí eu mandei, aí eles gostaram. Aí eles tiveram que mudar um pouquinho o acordo, como eu estava aprendendo inglês, eles iam precisar de alguém junto comigo, então eles reduziram um pouco a minha parte dos royalties lá, do que eu ganharia com as vendas. Só que eles procuraram uma pessoa com bastante tempo para me ajudar a escrever. E foi isso que aconteceu. Aí foi o processo, escrever o livro, demorou. Era para ter. Essa estimativa inicial era menos de 1 ano. A gente escreveria o livro todo. E acabou demorando quase 2 anos, tipo 1 ano e meio. E foi bem difícil, teve momentos difíceis para escrever, momentos de burnout, momentos de. Porque eu trabalhava full time, né? Trabalhava 8 horas normal, tinha o tempo de trajeto de Diadema para São Paulo, São Paulo, Diadema, que não é perto. Ainda tinha que escrever o livro todo dia à noite, tipo, ou seja, não tinha mais vida. E final de semana, porque eles cobravam, a editora cobrava mesmo, eles cobravam, cadê o capítulo? Tá faltando, tá atrasando, hein? Nossa, era. Por sorte, nossa, o que horrível que eu vou falar. Por sorte, a minha. Vou falar, não foi sorte. Por um infortúnio, a minha publisher ficou doente por uns 3 meses. E isso me deu um tempo de. Foi bom porque me deu tempo pra respirar. Então foi bom e foi ruim que ela ficou doente. Meus pêsames que ela ficou doente, pô, sinto muito. Mas foi muito bom pra mim. Que eu fiquei um tempo tranquilo, aí trocou, foi uma pessoa mais. Ficou um tempo, acho que 1 mês e meio sem ninguém. Aí colocaram um substituto, uma outra moça pra substituiu. Quem me ajudou foi a Jack que acompanhou quase o livro todo, a Jack Carter. Ela basicamente é a que acompanha todas as séries lá. Putz, ela ajudou bastante, ela é muito boa. E ela não deixa você procrastinar, não. E foi bom, que foi o que ajudou o livro a sair. Só que ela ficou doente, ela precisou se ausentar por um tempo, aí ficou um tempo, tipo, eu mandava e-mail, ninguém respondia, ninguém revisava nada, tipo, ficou um tempo em silêncio ali com essa transição aí dela ficar doente. Aí quando veio a outra moça, ela teve que assumir todos os projetos da Jack, então ela não tinha muito tempo para assumir todo mundo, então isso me deu mais tempo, me ajudou mais também para não ter tanta cobrança. Mas aí quando a Jack voltou, aí foi a reta final para terminar o livro. E a gente conseguiu terminar. Então, teve momentos estressantes, teve momentos de burnout, mas também teve momentos de descanso, momento de cura, né, de voltar a escrever. E teve também bastante review, mandei para bastante gente revisar o livro, a primeira versão, a versão beta, né? Então, acho que foi bem legal. E também teve o desafio, né, de escrever. Eu tava aprendendo Elixir, escrevi aprendendo Elixir, escrevi aprendendo programação funcional, e escrevi aprendendo inglês também. Então, então foi muito difícil todo esse processo, mas eu acho que agora você olha pra trás, ainda bem que eu fiz, sabe? Ainda bem que eu fiz, porque só trouxe coisa positiva depois, sabe?
Foi muito estressante, mas foi muito bom. Hoje em dia foi muito bom. E falando em olhar pra trás, assim, se você estivesse escrevendo o livro hoje, você mudaria alguma coisa? Ah, um monte de coisa. Acho que eu mudaria de processo, assim, talvez, assim, a oportunidade que hoje que eu tenho com a Duffel é que eles têm um plano de 4 dias por semana. Então, se eu não quiser trabalhar 5 dias, eu posso optar por 4 dias e reduz um pouco o meu salário, mas, pô, para escrever um livro eu acho que valeria a pena para ter esse tempo a mais para. Então, na plataforma Tech talvez eu conseguiria alguma coisa assim se eu tivesse pedido arrego, né? Talvez eu teria conseguido alguma coisa assim se eu tivesse negociado com. O pessoal da Biblioteca sempre foi muito legal, sempre foi muito bacana. Então acho que se eu tivesse assumido que, ó, tá difícil, eu não tô dando conta, trabalhar, eu acho que talvez eu consiga algo parecido, trabalhar menos horas. Mas eu acho que eu era muito. Eu não queria, sabe? Não, eu consigo, eu vou dar o sangue aqui. Pra quê, gente? Faz isso não. Não precisa dar sangue pra nada, não. Só faz. Não precisa. Não precisa dar sangue pra nada, gente. Não faz isso. E cuida de você que é melhor. Cuida de você que é a melhor coisa. Eu acho que eu faria isso. E agora, com certeza, né, mais maduro, mais melhor, conhecendo melhor a linguagem, conhecendo melhor. Mudaria alguns capítulos, mudaria alguns textos que eu escrevi, deixaria de talvez, principalmente os últimos 2 capítulos, que eu acho que a gente começa aquele exemplo gigante, eu acho. Eu acho que é os 2 capítulos que eu menos gosto do livro. Se eu fosse fazer hoje, eu reescreveria eles do zero. Eu não usaria, não faria daquele jeito de novo. Tem chance de uma versão 2.0? Sim, com certeza. Eu tava querendo esperar o Elixir 2.0, porque aí, imagina, Elixir 2.0 lança o livro segunda edição, timing perfeito. Mas o Malin não lança. Elixir 49 vai ter lá e não vai ter o negócio. Eu não sei, eu tenho que conversar com ele. Vai ter 2.0 ou não vai? Se não for. Então eu tô pensando. Oi? Não, é que hoje a gente tá gravando aqui no dia 24 de maio, que é o aniversário de 10 anos de LX. O LX o LX não, o LX virou uma pessoa. O José Valim deu uma entrevista para outro podcast, né, o Thinking Elixir, e eles fizeram exatamente essa brincadeira. Não, daqui a 10 anos a gente vai gravar de novo, vai ser a versão. Aí eles até calcularam, daqui a 10 anos, como a gente lança 2 por ano, não sei o que, vai ser a versão 1.34. Acho que vai ser algo assim mesmo. Então eu tô pensando, um time bom era quando saísse o 2.0 do Elixir, mas tá fora do meu controle. Então, eu queria também algum tempo de. Não, mesmo que ele lance amanhã, eu poderia entrar em contato com a ProgProg e lançar uma proposta para segunda edição e tipo, mas seria um bom timing, assim, talvez até um ano do Elixir 2.0 lançou, se eu lançar uma segunda edição, estaria bom. Ou, sei lá, 10 anos do livro, sabe? 10 anos de aniversário do livro, talvez uma segunda edição seria. Porque já estamos, 5 anos já, eu acho. 5. Lançou em 2018? Eu nem lembro mais. 5 também é uma boa marca. Foi em 2018. 2018. Mas 5 anos é metade demais agora. Acho que teria que lançar o ano que vem, talvez. Mas 5 anos também é uma boa marca, né? É um bom milestone, assim, né? Então, é verdade. Então, vou pensar, mas eu acho que, não sei se vai rolar pro ano que vem, não. Mas, mas seria uma boa marca mesmo. Mas sim, eu tenho planos para a segunda edição. Essa segunda edição eu reescreveria os 2 últimos capítulos e talvez adicionaria um ou outro apêndice, principalmente sobre binários, que agora estou mais confortável com trabalhar com binários e tal, talvez seria um apêndice a mais. Que acho que no livro eu só menciono um ou 2 pattern matches sobre binários, mas como é muito ferramental, muito específico, valeria mais como apêndice do que como parte do livro mesmo. Também eu colocaria alguns apêndices sobre algumas coisas legais que eu aprendi nesses 5 anos. Não, mais de 5 anos aí trabalhando com Elixir. E aí eu acho que eu colocaria alguns apêndices com algumas curiosidades e
Eu ia perguntar, mas eu quero que seja rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo no livro, mas eu lembro que você fez. É mais para avisar o pessoal. Você fez resolução de exercícios do livro online, né? No YouTube. YouTube. As meninas lá do Elixir Lab, que a gente já entrevistou aqui, a Raquel Curioso, a Elaine Watanabe, fizeram uma série de vídeos. Não sei se você chegou a participar em algum dos vídeos delas. Não participei, mas eu tava lá assistindo. Todas lá. Às vezes, por causa do fuso horário, eu só entrava depois pra comentar. Mas algumas eu participei, fiquei lá comentando, fiquei mandando mensagem lá. Foi bem legal. E tem também um curso online da Educative, que você disse que fez os exercícios dele. Né? Tem exercício extras lá. Então, na segunda edição também eu acho que eu colocaria esses exercícios extras que eu mandei pra Educative também estariam na segunda edição. Lá. Então, acho que eu fiz 5 exercícios pra cada capítulo. Então, eu acho que teria bem mais exercícios na segunda edição do livro. Então, eu vou deixar esses links na descrição do episódio. Ulisses, eu vi que na época, né, chegasse a escrever um guia, né, sobre as melhores práticas ali, né, de manutenção do seu código, né, da aplicação em si, utilizando o Elixir, né. Eu vi que tu chegaste até a cobrir algumas versões de lançamento disso daí, né. De onde é que surgiu, né, a ideia de criar esse guia, né, de manutenção, né, e pretende atualizar ele para as novas versões do Elixir? Você pode falar um pouco sobre o processo, de onde é que surgiu a ideia e tudo mais? Sim. Acho que a ideia surgiu, acho que ainda quando eu estava trabalhando na CoinGame, que a gente não tinha um guia de estilo, ou um guia de código, um guia de escrever um código mais fácil de manter, tal. E aí, mas a gente não queria. Eu lembro que na época o CTO não queria reforçar nenhum estilo nem nada. Mas assim, eu ainda queria escrever sobre isso. O que é legal, coisas que a gente discutiu lá na empresa e tal. Então eu fiz pessoalmente mesmo. Vou postar no meu blog tudo que a gente discutiu, a gente conversou dentro da empresa lá, tudo. O pessoal que trabalhava lá na CoinGame, trabalhava com Elixir, a gente discutiu. Não, você vê os Slacks lá no canal de Elixir, era várias discussões de cada coisa que a gente discutia, os trade-offs e tal. E foi bem legal. Até eu documentei no meu blog post. Aí uma delas, algumas eram um pouco polêmicas, principalmente sobre pattern match lá nas funções, mas agora com a versão nova do Elixir lá que só de você falar, essa variável é uma struct, aquela função já, se você tentar acessar a chave com ponto, já sabe, o compilador já consegue pegar. Então eu acabei atualizando por causa daquilo, né, que mudou. Eu acho que ainda tem uma coisa legal que eu aprendi na Duffel, também que eu gostaria de adicionar, mas sobre as versões de Elixir, eu acho que por enquanto não muda muita coisa, assim. Eu acho que até agora não adicionou nada na linguagem que muda a estrutura, como você codifica desde do meu último update. Então mas assim, eu acho que se tiver alguma outra grande mudança não grande, mas alguma adição interessante, ou um compilador ficar mais esperto, ou esse tipo de coisa, e o que você pode, que maneira você pode codar para deixar mais seu código mais fácil de prevenir, conseguir fazer, conseguir pegar, escrever um código que fica fácil para o seu compilador pegar erros, mas então eu acho que vou atualizar sim, eu vou fazer mais posts sobre isso. Posso complementar? Sim, complementei. Sei, né? Sim, mas por que vocês não chegaram, vocês chegaram a utilizar algum desses guias, né, já existentes e super famosos lá, que tem vários estados no GitHub, como Start Inicial, e vocês chegaram a validar alguns casos deles, ou utilizaram até alguma métrica, tipo um churn, alguma coisa assim, onde o código estava mudando demais, onde vocês chegaram a utilizar coisas desse guia de estilo que não se adequava muito ao padrão de desenvolvimento de vocês, aí com esse compilado chegou a incluir esse teu guia, né? Na verdade, acho que foi mais, como posso dizer, já tem os estilos existentes, né? Tem o Credo também, que é uma ferramenta muito útil para pegar essas coisas
Não sei se fala credo, mas tem. O que credo fica estranho, né? Mas tem o credo lá, credo. Essa biblioteca. Mas ele. Até faz sentido, né? Credo, seu código tá ruim, né? Aí ele vai lá e pega os. Né? Mas o. Então ele ajuda bastante, né? Pegar coisas triviais ou coisas que, o code review fica mais focado no código em si do que. O Formatter também ajudou muito. Nossa, o Formatter foi também, que o Elixir lançou, foi maravilhoso, reduziu um monte de discussões desnecessárias sobre estilo. Então, aí eu tentei. Só que ainda tinha algumas coisas que a gente discutia nos PRs, que não tinha nada a ver com o formato, que não estava no Credo e não estava nos outros estilos que existiam. Aí, aí acabou que eu documentei as coisas que a gente gostava de fazer naquela época, e foi meio isso, assim, mas a gente não tinha nada muito sofisticado, não, tipo, churn ou coisa assim, não. É só discussões comuns que tinha no PR, foi meio feeling, assim. Discussões comuns e coisas que sempre iam e voltavam, as pessoas sempre ficavam confusas, ou perguntavam por que daquele jeito era melhor, ou por que daquele jeito era mais legal. E acho que recentemente teve um blog post esqueci o nome do fulano que escreveu, que ele também escreveu sobre recentemente assim que eu falo, né? Alguns meses, não foi ontem, não. Que também escreveu sobre como escrever Elixir melhor. Acho que Write Better Elixir. Acho que esse era o título do blog post. Good and Bad Elixir do Crazy Kit. Esse mesmo. Acho que é bem parecido com esse mesmo, exato. Acho que é bem parecido com o que eu tinha escrito, só que focando em outras coisas que talvez faça sentido no código dele lá da empresa que ele está trabalhando e tal, que eles capturaram como bom e ruim. Então e é legal que é diferente a maioria das coisas é diferente do que eu coloquei. Não que é diferente, não é a mesma coisa, mas diferente, mas são outras coisas que não tem no meu blog post. Então, bem interessante que tem muita coisa sobre esse assunto. Mas qualquer guia que você for ver, lembre-se que da sua empresa, do seu time, às vezes pode fazer sentido no guia para a empresa daquela pessoa, mas talvez não faz sentido para você ou não ajuda vocês ou o seu time. Então, nunca é bom pegar esses guias como guia definitivo, siga, ou se está certo, ou siga, ou se não está seguindo, está errado. Desista, dá um RM aí no seu diretório aí que tá errado. não precisa ser assim. É uma pergunta mais pessoal, né? Mas por quais motivos você saiu do Brasil para a Estônia? Você ainda estava na CoinGame, né? Do Brasil para a Estônia? Do Brasil para a Estônia eu estava na plataforma Tech. Plataforma Tech? Isso. Aí da Estônia para o UK, para o Reino Unido, eu estava na CoinGame. Na CoinGame. Certo. Você quer o do Brasil para a Estônia? Brasil para a Estônia primeiro? Ok. Eu estava na plataforma Tech. Como eu falei, passei acho que 5 anos lá. E chegou um momento que a plataforma Tech estava crescendo, mas consultoria, né? Ela não tinha. Acho que começou a fazer um produto que começou com o nome de Herbert, depois virou. Acho que é Source Level agora o nome do produto, que eu acho que o Jorge que tá liderando aí. Só que assim, produto pequeno ainda, crescendo, validando ainda, mas a principal entrada de dinheiro da plataforma Tech na época era a consultoria. E chegou um momento que, para crescer lá, tipo, a gente tinha vários cargos, né? A gente chamava de aprendiz, sei lá, desenvolvedor já pleno e facilitador, alguém que já tinha bastante experiência na empresa e tornava. Aí daquele ponto, aquela pessoa podia trabalhar como um consultor, e como você crescia para consultor, você não trabalhava mais em times, você trabalhava sozinho e dava consultoria sozinho para uma empresa. E isso não me interessava muito, eu não gosto de ser o consultor, eu vou lá sozinho e se tudo errado aí, vocês têm que fazer direito. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto muito disso, eu gosto de trabalhar com o time, tá no meio da galera lá, vamos fazer junto, vamos
Eu gosto mais assim do meu dia a dia. E outra ramificação que tinha ali era uma ramificação mais de ser que chamava de account manager, né? Cuidar da conta do cliente. Você trabalharia com times, mas você faria essa interface com a alta hierarquia do cliente com o time. Então, em vez do time, alguém lá da alta hierarquia chegar aí, fulano, ou o time tá devagar, ou o time não sei o quê. Não, você falaria comigo, a gente discutiria, também discute contrato, discute bastante negócio, assim. Então, também não era muito do meu interesse. Então, ficou naquele passo, né? E aí, o que eu faço? Não tem pra onde lugar pra eu crescer que eu gostaria de ir. Então, aí eu acabei optando por sair e procurar oportunidades que tinham mais a ver com trabalhar com time, trabalhar com Elixir no dia a dia e também trabalhar numa empresa mais de produto onde você poderia ter geralmente empresa de produto você pode ter dependendo da empresa, claro, mas você pode ter tem espaço para ter uma rotina mais tranquila, né? Uma rotina menos porque consultoria é hora a hora, você tem que bilar a hora, você tem que colocar a hora ali, porque você paga por hora, né? A plataforma da era paga por hora. Mas o produto se o produto é lucrativo, produto de, sei lá, se você tá fazendo nada, as pessoas estão pagando lá, estão usando. Esse cara está desenvolvendo coisa nova, mas você não precisa estar ali 100% do tempo para o produto funcionar e ser lucrativo. Então, uma empresa de produtos tem espaço para você ter uma rotina mais tranquila. Então, é isso que eu acabei procurar um pouquinho mais de tranquilidade. E foi por isso que eu saí da plataforma Tech e fui para a Estônia. E para a Estônia especificamente, nenhum motivo especial. Eu só estava procurando emprego, estava metralhadora, currículo para todo lado. E acabou que passei na Estônia. Confesso que foi bem estranho ir para um país que eu nunca tinha ouvido falar antes. Não, talvez eu tinha ouvido falar, mas você nunca. Estônia, sabe? Você nunca. Sei lá. Você não leva muito a sério assim, vou ficar com Estônia na cabeça. Você não. Tirar umas férias na Estônia. Você nunca ouvi falar, não, cara. Nunca ouvi falar disso. Mas é um país super bonito, super legal e, querendo ou não, era a melhor proposta que eu recebi, foi a que era mais lucrativa financeiramente, assim, e que parecia ter uma empresa mais estável, com um negócio que, tipo, que já estabelecido e tal. Então, parecia... e o custo de vida também da Estônia é muito baixo, então você vai ver o aluguel lá, tipo, na capital, uma casa bacana, um apartamento bacana, é tipo 600 euros, 700 euros, 500 euros, tipo, na capital e apartamento muito bom, assim, tipo, e são aluguel abaixo, salário de desenvolvedor bom, então era tudo de bom, assim, pensando financeiramente. Então, essa foi a principal escolha, basicamente foi a foi a escolha, foi isso. Aqui é a Estônia é mais lucrativa. Aí foi pra lá mesmo. E depois da Estônia pro aí dinheiro não é tudo, né? Foi muito bom, mas, assim, tem a questão do clima, realmente o clima é muito frio no verão e muito mais frio no inverno. mas tem uns 3 dias lá no verão, uma semana que é bem quente, assim, mas em geral é tipo 20 graus, 19 graus, tipo, 19 graus em São Paulo o pessoal já tá com jaqueta, já tá com... E lá na Estônia o pessoal tá com bermuda, o pessoal tá no parque de biquíni, é mó... 19 graus, 20 graus lá, o pessoal já tá... Meu Deus, é clima de praia. Mas... Como é que é? Então, aí tem a questão do clima que... Você, tipo, o pessoal também fala também lá, o problema não é o clima ruim, é ter a roupa errada, né? Então, se tá muito frio e tal, se tiver com a roupa certa, você não vai passar frio. Então, tem isso também, mas tem a escuridão, tem o fato da escuridão, que aí não tem roupa que ajuda. Só tem vitamina D mesmo pra tomar e a escuridão. Só que aí tem a compensação, porque no verão
no primavera, verão e comecinho do outono, é luz o dia todo, assim, tiver meia-noite, tá com luz ainda, tá com o sol lá, pá, batendo ali, 11 da noite, tá com o sol aí, meu, é fantástico, é sensacional. Se você gosta de luz, sol, verão ali na Estônia, é maravilhoso, assim. Tipo, é muito legal, assim, tipo, 9, 10 da noite, você, nossa, parece que é 6 da tarde, 5 da tarde, porque tá com o sol ali, tá tudo claro, e é bem divertido. Tem a questão do idioma. O idioma, querendo ou não, se você quer viver na Estônia por longo prazo, ter residência permanente, você precisa passar no teste de B1, acho, deles. Então, não tem jeito, você tem que aprender e sinceramente eu não queria aprender. Tá muito chato. Eu tentei aprender, os 2 anos que eu fiquei lá, eu tentei umas 3, 4 vezes, mas aprendi umas frases, aprendi a falar os números, eu acho que ainda lembro ainda, mas não deu não. Eu falei, não. Se fosse espanhol, muito mais próximo do português, muito mais fácil de aprender, mas estoniano é completamente diferente, não tem nada a ver com português, nada a ver com inglês, não tem nada parecido que eu vi na minha vida, e aprender assim do zero. Se eu tivesse, talvez, entrado, sei lá, me apaixonado pelo país, falar, não, eu quero viver na Estônia para sempre, aqui é o lugar, eu talvez teria me esforçado mais e tal, mas não foi assim uma paixão muito grande. Foi legal, foi muito bom morar lá, mas não, acho que não vale o esforço, não. Acho que ou eu voltaria pro Brasil, de lá, a gente tava pensando, eu e a Stephanie, né, minha esposa, a gente tava pensando, ou a gente voltava pro Brasil, né, porque lá, como ela também não teve nenhuma motivação de aprender também, então ela não tava conseguindo emprego, e lá, tipo, eu acho que até falei numa talk lá, que tipo, o primeiro idioma lá é estoniano, o segundo idioma é russo, e o terceiro é mais ou menos inglês ali, principalmente os jovens falam bastante inglês, mas eu acho que agora, devido às circunstâncias atuais, talvez o inglês se torne ainda mais forte lá, né? Devido às situações aí com a Rússia aí, eu acho que o pessoal não vai mais querer ensinar russo nas escolas, eu acho, mas então, aí também estava muito difícil para ela arrumar emprego, porque principalmente emprego, ela faz parte de RH e tal, então trabalhar com RH na Estônia você precisa falar estoniano e russo, não tem como é que vai ser? Precisa entrevistar as pessoas, sabe? Então, ou ela teria que trabalhar com customer service, que é muito comum lá, tipo, serviço para o usuário, como tem muita empresa internacional lá, tem espaço para brasileiro, tem. Então, se você trabalha com serviço com usuário, de atendimento, suporte, lá tem bastante oportunidade. Só que ela não queria trabalhar com isso, então aí ficou ruim, né? Então, a gente não via futuro, assim, longo prazo, morar lá. Tava ruim para ela arrumar emprego. E é isso. Aí a gente falou, putz, então não faz sentido. Então, por que a gente vai ficar gastando tempo aqui se não é aqui que a gente quer viver? E aí foi. Aí de novo, metralhadora, no meio da pandemia, mandando currículo para todos os lados. Ninguém respondeu, só a Duffel respondeu. Foi a única empresa que me respondeu, me oferecendo uma oportunidade. E no meio da pandemia, aí foi o processo. Aí o Reino Unido é bem mais complexo. Porque a Estônia, você esquece o passaporte lá, eles te dão. Você já, pronto, tá aqui, ó, sua residência aqui, ó, pode ficar aqui 1 ano aqui. A Estônia é muito fácil, é muito sem burocracia nenhuma. Você pode ir lá com visto de turista e fazer tudo lá mesmo, o seu processo de visto de trabalho e tal. O Reino Unido é muito mais complexo, você tem que sair já com visto de trabalho do país da onde você, sei lá, que você estiver saindo, já tem que sair com visto certinho, você não pode chegar lá e fazer o processo lá, você tem que fazer na embaixada antes, tem teste de inglês, mas agora, né, com muito esforço, muitos anos de experiência, aí foi até tranquilo, mas estudei, né, é importante estudar, porque tem muita pergunta que, se você não está preparado, agora, você vai acabar errando, mas foi bem mais complexo o processo, mas deu tudo certo, e a gente acabou se mudando em dezembro, o processo começou, tipo, em agosto, setembro, e, tipo, acabei mudando em dezembro, então todo esse processo aí de mudança foi demorado. Mas aí eu cheguei no UK e começou o lockdown.
Eu cheguei, no dia que eu cheguei, começou o lockdown, e aí tive que fazer quarentena por 2 semanas, mas depois ficou tranquilo pra procurar apartamento e tal, mas foi esse o processo aí. Muito legal. E Londres é uma cidade linda também, né? Nossa, meu Deus, é agitação, é loucura, é muita gente, diversidade, meu Deus, é muito. Você sente muito. Parques, né? Parques, museus. Pelo menos no verão, É, eu estive em Londres e estive em Tallinn. E aí a diferença é que eu estive em Londres no verão e em Tallinn no inverno. Então a comparação é completamente injusta, mas quer dizer, não foi nem verão, foi primavera em Londres, mas assim, os parques eram maravilhosos, assim, muito verde. Não sei se mudou, né? Porque foi muito tempo atrás, vocês não tinham nem nascido. 1994 vocês não tinham nascido ainda, mas era maravilhoso. Assim. Sou de 88, pô. Mas quase isso, quase. Mas enfim. Uma outra pergunta, já que você falou aí de países, você estava na Elixir Brasil 2018, né? Eu não me lembro a sua palestra em 2018, ou teve palestra? Teve. Acho que foi sobre o essencial de programação funcional. Foi o comecinho ali. O que você precisa aprender sobre programação funcional? Os três tópicos principais. Acho que foi essa palestra. É de 2018, vou até procurar depois para ver se tem um vídeo, né? Porque 2018 foi gravado. Foi. Quase todas as palestras. E em 2019 não foi gravado, mas a sua palestra foi Talvez Você Não Precise de um Gen Server. Uhum. E foram presenciais. 2020 e 2021, não lembro se você participou ou não, mas de toda forma foi online, né? Não é a mesma coisa. Minha pergunta é, caso aconteça algum evento presencial no Brasil nos próximos anos, há uma chance de você vir para cá? Há uma chance, né? Mas não dá pra confirmar, né? Porque eu tô indo pro Brasil em outubro agora. Então, visitar a família. Porque, desde que começou a pandemia, a gente quase não viajou pra lugar nenhum. E nem pro Brasil, que a gente tava com muito medo de viajar pro Brasil, aí o Brasil tava naquele país vermelho do UK, aí correu o risco de não poder voltar, ou se você voltasse, você teria que pagar um hotel super caro, sim, então a gente não podia sair daqui de jeito nenhum, ir pra nenhum lugar. Então, mas agora a gente pode, finalmente, ir pro Brasil e voltar sem problemas. Então outubro a gente tá indo. Aí, presencialmente, aí tem 2 chances. A Danfa pode pagar pra eu ir. Então aí, vamos. Oxe, demorou. A coisa é se casar, visita o Brasil, visitar a família, visitar amigos e Elixir Brasil ao mesmo tempo. Então, aí tem que conseguir casar os 2 acontecimentos. Mas, vamos tentar. Muito jóia, já. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Uhum. Muito obrigado, Ulisses, por participar do Elixir em Foco. A gente sempre pergunta se você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira de Elixir, comunidade falante de português, porque a gente pode ter ouvintes. A gente com certeza tem ouvintes em Portugal. A gente não sabe se são brasileiros ou se são portugueses ou de Angola, de algum outro país lusófono. E alguma outra coisa que você queira falar, fazer propaganda do seu blog, que eu vou deixar os links, toda essa história que você falou da Estônia, você falou bastante sobre a Estônia, né? Da Inglaterra tem pouquinho, né? Mas da Estônia tem bastante coisa. Mas enfim, o que você quiser falar, o espaço está aberto para você. Obrigado. Não sei nem o que falar. Eu sou muito. Só sentir, né? Mas galera, acho que os ouvintes aí, Elixir é bem legal, é uma linguagem que cresceu numa empresa bem pequena no Brasil, foi escrita por brasileiro, acho que isso dá muito orgulho, né, dá muito orgulho na gente, tipo, então, eu acho que um dos motivos também que eu gosto muito de Elixir, eu acho que tem esse pouquinho de patriotismo ali, sei que hoje não tá fácil, né, ser patriota, mas mas isso ajuda um pouco ter orgulho de ser brasileiro, né? E, gente, eu acho que é isso mesmo, sabe? Vamos levar esses valores aí da comunidade que a gente tem hoje, que é sobre inclusão, sobre, sabe, ser amigável com as pessoas, principalmente com iniciantes.
ajudar os iniciantes a embarcar aí no Elixir, sabe? Ser respeitoso com as pessoas quando elas têm dúvida, e manter essa comunidade legal, sabe? Essa comunidade amigável, que tá com o braço aberto a todo mundo, né? Acho que lembra a Charlotte, falava muito disso, né? Que o Elixir do futuro, né? Qual que era o Elixir do futuro que ela queria, e eu acho que eu vejo muito isso assim mesmo, mais sobre... E, claro que o Elixir não é perfeito como ferramenta, tem seus problemas, Erlang também tem seus problemas, tem algumas desvantagens, mas tá ficando melhor, cada versão que vem, uma coisa melhora, uma outra coisa, um aspecto melhora, coisas estão saindo novas, tipo, tem o Livebook que tá saindo recentemente, ganhando mais coisa, mais funcionalidades, e também tem essa coisa aí de Elixir com Machine Learning, com coisa, então novidades também vindo nessa área aí, que normalmente Python é super forte, e então Elixir tá sendo uma opção ali, se tornando uma opção também de ter, então eu acho que só vai ter mais coisas, só vai continuar crescendo, vai ter mais coisas bacanas, e aí me cria essa esperança, né? Depende de nós, né? de manter de manter, de manter, né? De manter isso aí e melhorar e trazer ideias novas e trazer coisas bacanas novas para a linguagem e para a comunidade também. Então, eu acho que é isso. Escrever, galera, escreve coisa em português, em inglês, escreve aí, você pode já escrever sobre isso, escreve do seu jeito, vai trazer uma perspectiva diferente, e talvez o jeito que você explica ajuda uma pessoa que não entendeu do jeito que a outra pessoa explicou, então pode fazer sua biblioteca também para aprender, igual eu fiz, tenta fazer alguma coisa, não precisa ser nada inovador, eu não tenho muitas ideias novas, não tenho nada, então eu tento copiar o que já está em outra linguagem, tento escrever em Elixir, que está faltando, talvez não tenha em Elixir, faça isso para aprender e aprender sobre Elixir, aprender e fazer alguma coisa legal que pode estar faltando em Elixir. E eu acho que é isso, manter o ecossistema vivo aí, produzir coisa, produzir conteúdo, produzir código, produzir, sei lá, vídeo, streaming, live code, qualquer coisa que você produzir sobre Elixir vai ajudar e vai deixar a comunidade ativa e com bastante conteúdo bacana. Maravilha. Então, um grande abraço, Ulisses, para todas as pessoas que nos escutam. Até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.